Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, extenuar, vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas palestras. Esta é uma palestra diferente, é uma palestra gravada, então para você que está nos assistindo, que você tenha um Feliz Natal, porque essa transmissão vai ao ar no dia 25 de dezembro, então vocês que estão nos assistindo, estão nos vendo já no dia de Natal. Então nós esperamos que a palestra de hoje seja parte dessa celebração, que ela brilhante, esse dia tão especial para todos nós cristãos, né? Hoje nós temos, mais uma vez, o nosso amigo João Vieira, praticamente prata da casa, né? Que vai trazer a palestra para a gente de hoje. E para que a gente possa iniciar, nós vamos fazer aquela prece, antes de tudo, agradecendo, como de costume, a assistência constante de Jesus. Querido amigo e amado mestre, a nossa gratidão é imensa por todos os recursos que movem nosso benefício, mesmo quando às vezes a nossa vida está preenchida por dificuldades, o Senhor nunca nos desampara. Prova disso é tudo que o Senhor moveu para que esta tarefa pudesse ser executada, para que a mensagem do seu amor pudesse alcançar corações carentes, aflitos, necessitados. Muito obrigado, Senhor, por todas essas manifestações do amor extremo que o Senhor dedica a cada um de nós. Querido Mestre Jesus, nós queremos pedir humildemente que nos assista na execução dessa tarefa. Nós entendemos a importância desse trabalho, sobretudo no dia de hoje em que ele vai ao ar, e por isso, Senhor, cientes das nossas limitações, nós pedimos o seu suporte, a sua inspiração, sobretudo para o nosso amigo João, para que ele tenha acesso a recursos espirituais elevados do seu coração, para que a mensagem que ele trará para nós preencha os nossos corações das necessidades que mais nós temos espirituais. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vou passar a bola para o João agora. João, boa palestra para você. Eu volto mais tarde. Tá joia, Ricardo. Obrigado. Boa noite a todos os amigos.
Boa noite a todos os irmãos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Um feliz Natal para todos vocês que estão nos assistindo hoje. Que mesmo que sendo gravada essa palestra, o nosso coração está aí com vocês no dia de hoje. Que, como o Ricardo disse, que a gente consiga abrilhantar esse fim de noite, não pela nossa presença ou pela nossa fala, mas sim pela presença do aniversariante, do Espírito que é lembrado hoje como sendo o seu nascimento, o Mestre Jesus de Nazaré. O único Espírito da história do qual é dividido antes e depois dele. Nenhum outro Espírito conseguiu essa façanha. Jesus tem o tempo medido em antes e depois do seu nascimento. Então nós temos os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. Nós estamos hoje na era depois de Cristo. Então é o único personagem da história, esquecendo um pouco o lado religioso, é o único personagem da história que teve essa proeza, vamos assim dizer, de marcar a humanidade, tamanha forma de marcação dessa humanidade em que ele ficou com o tempo dividido em seu nome. Então hoje nós vamos falar de Yeshua Nazaré, Jesus de Nazaré em hebraico, o Espírito que encarnou em nosso planeta para nos trazer a salvação, para nos trazer a verdade. Mas, lembrando, nós somos espíritas. E quando o espírita fala de salvação, quando o espírita fala de trazer a verdade, ele está falando de algo diferente do conveniente que as outras doutrinas ou religiões cristãs nos falam. Então, traçando um paralelo, nós vamos encontrar nas outras religiões cristãs que Jesus, ele é ou o único Filho de Deus, ou ele é o próprio Deus. Então, nas igrejas evangélicas, Jesus é o único Filho de Deus, e na Igreja Católica Romana, Jesus e Deus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, têm a mesma força, têm o mesmo poder, vamos assim dizer. E na doutrina espírita, como funciona? Na doutrina espírita funciona diferente o conhecimento que a gente tem sobre o Cristo. Como a gente vai falar hoje sobre o acolhimento de Jesus, a gente vai entender a forma que esse Espírito trabalha, a forma que esse Espírito opera nas suas situações e nos ensina como agir. Porque nós estamos falando de um dos filhos de Deus. Um dos. Jesus é filho de Deus? Sim, mas ele é um dos filhos de Deus. Porque nós também somos. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Então, nós vamos nos encontrar todos perante o mesmo Pai. Então, Jesus não é Deus, ele é um espírito que tem uma evolução espiritual superior, condizente com o conhecimento de Deus. Então, ou seja, Jesus, ele conhece a vontade do Pai. Quando diz que Jesus, né, o Espírito de luz, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece a face do Pai, não é que ele vê a Deus. Ele conhece a vontade do Criador. Ele conhece o desejo do Criador. Ele e o Criador se tornam uma só pessoa, como ele mesmo diz. Eu e o Pai somos um só. Então ele não está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que ele, pela evolução espiritual que ele já tem, ele e Deus têm a mesma concepção da vida. Então ele entende os conceitos de Deus, ele entende os conceitos do Criador para os espíritos que estão na marcha evolutiva ainda como nós. Então Jesus é um espírito que, quando o planeta foi criado, ele já era um espírito celestial, ele já havia desenvolvido todo o seu trabalho de desenvolvimento intelecto, espírito, moral em outros orbes, chegou a ser um espírito celestial, e no momento em que ele se torna um espírito celestial, lembrando, né, das 5 classificações de mundos, vamos apenas recordar: mundos primitivos, depois nós teremos os mundos de provas e expiações, que são os mundos, ou o mundo em que nós habitamos, depois o mundo de regeneração, então os mundos felizes e, por último, os mundos celestiais. O nosso objetivo, enquanto espírito, é nos desenvolvermos intelecto-moralmente para chegarmos a mundos celestiais.
Jesus concluiu essa parte da tarefa. Jesus chegou ao mundo celestial com a sua transformação moral. Porque o que faz o espírito não é o planeta que faz o espírito, né? Ou melhor, é o espírito que faz o planeta. Então, se Jesus habita um mundo celestial, é porque ele é um espírito celestial. E ao invés de ele ficar habitando o mundo celestial que ele conquistou por sua própria capacidade, por sua própria natureza, ele então se dedica aos irmãos mais novos para poder auxiliar a todos nós a também chegarmos no caminho. Então, aí está a salvação do Cristo. Aí se encontra o Cristo Salvador. Por isso que ele é o nosso Salvador. Porque não é que ele veio salvar a gente do pecado, porque pecado é uma coisa que não existe na doutrina espírita. A palavra pecado, a origem do seu significado, significa errar o alvo. Então, quando você quer fazer uma coisa e você erra o alvo, você comete um pecado. Então, se você queria fazer uma coisa certa, você foi lá e fez algo errado, você cometeu um desvio, você errou o alvo, você cometeu um pecado. Se você foi com a intenção de cometer o erro, você também errou o alvo, porque o alvo é sempre o amor. Você errou o alvo do amor, você cometeu um pecado. Só que o pecado ficou mais forte durante a Idade das Trevas da Igreja Católica. Então eles transformaram o pecado em uma coisa completamente terrível. Você não poderia cometer pecado, senão você ia para o inferno. Você só não ia para o inferno se você recebesse a indulgência da igreja, que custava caro. Você pagava a indulgência. E daí vem, então, a expressão pagar os pecados, né? Então, estou pagando os meus pecados. Por quê? Porque era pago mesmo, literalmente, né? A igreja forçava os fiéis a pagarem um valor pelo pecado cometido para se livrar dele. Então, graças a Deus, hoje a igreja não faz mais isso, a igreja está num movimento maravilhoso, recuperando o que foi a chamada Idade das Trevas, da Idade Média, onde tudo tem sido muito melhor. Mas, enfim, nós estamos chegando, então, nesse espírito que conhece a verdade, que conhece a vontade do Criador. E ele, conhecendo a verdade do Criador, ele vem trazer até nós a boa nova. A boa nova que vem do evangelho, ou melhor, que vem do grego evangelho, a palavra evangelho. Então, evangelho e boa nova são a mesma coisa. Então, nesse dia em que nós colocamos como sendo o dia do seu nascimento, 25 de dezembro, nós estamos comemorando o nascimento de um maior espírito que já pisou nesse planeta. Vocês imaginam a envergadura moral desse espírito, gente? Porque se quando o planeta foi criado, ele já era um espírito celestial, e segundo as contas dos cientistas, o planeta tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, então Jesus tem pelo menos 4,5 bilhões de anos como um ser celestial. Olha o conhecimento dele, olha a grandiosidade dele. Então não foi qualquer espírito que envergou um corpo físico e veio aqui ensinar pra gente. Ele não mandou ninguém no lugar dele. Ele veio ele mesmo. Ele preparou Moisés, que foi a primeira revelação, trouxe Moisés, Moisés preparou o terreno. Ele veio, traz a revelação, traz a verdade, traz o nosso salvamento, porque a gente vai entender esse salvamento daqui a pouco, e deixa para vir dali 1800 anos a terceira revelação, a doutrina espírita, para poder desassociar tudo que foi transformado da palavra do Cristo para trazer o evangelho primitivo como ele realmente foi. Então a ideia do espiritismo é trazer o evangelho primitivo, é trazer o evangelho do Cristo mesmo, não modificado conforme ele foi, de acordo com as necessidades, de acordo com o desejo que a igreja teve. Então, e quando a gente fala sobre a igreja, gente, é preciso deixar claro que nós estamos comparando para motivos de estudos. Nós não estamos aqui de forma nenhuma falando mal da Igreja Católica, porque nós temos uma dívida de gratidão com a Igreja Católica. Porque graças a ela, o Evangelho chegou até nós hoje. Mas nós precisamos voltar lá atrás e extrair do Evangelho o conhecimento necessário. Então, Cristo se torna o nosso Salvador a partir do momento em que ele traz esse evangelho
para nos salvar de nós mesmos. Olha que interessante, Jesus veio nos salvar de nós mesmos. Ele veio trazer um conjunto de informações que, se nós utilizarmos para o nosso dia a dia, nós conseguirmos nos salvar. Nós conseguimos nos modificar a ponto de conseguirmos a transformação moral para chegarmos até Ele um dia como espíritos celestiais. Então, o nosso objetivo é chegar a espírito celestial. Chegou a espírito celestial, aí continua com outras fases, né? A gente vai ter outras fases de desenvolvimento do próprio espírito. Jesus, quando chegou a ser um espírito celestial, ele recebe um planeta para governar. Então, olha só que coisa simples, né? Chegou ao nível de ser celestial, recebeu um planeta para governar, recebeu a Terra. Então, ele, através das suas mãos, ele recebe a massa do fluido cósmico, ele molda o planeta, ele transforma o planeta, ele cuida do planeta nas gerações, nas eras, prepara o planeta para que, quando há 2000 anos atrás, ele pudesse encarnar e trazer essa verdade para a gente. Então, eu fico imaginando e compartilho com vocês essa sensação de como deve ter sido difícil para os engenheiros siderais, né, para os arquitetos espirituais, prepararem o corpo para receber o Espírito do Cristo. Como que Jesus iria nascer no planeta? Como que Jesus iria transformar o planeta? Ele nasceu num corpo igual ao nosso. Aperta o seu dedo. A mesma dor que você está sentindo, ele sente também. Ele sentiu também. Jesus não é agênere. Não tem como Jesus ter nascido num corpo diferente, num corpo etéreo, num corpo... Não. Ele não nasceu num corpo diferente do nosso. Ele não se materializou. Ele nasceu como todos nós nascemos, inclusive através do mesmo método. José é pai biológico de Jesus. Maria é sua mãe. Foi criada essa história de que Maria deu à luz virgem, que Jesus é filho do Espírito Santo pela Igreja Católica, porque eles não aceitam o sexo. Que para eles o sexo é uma coisa suja. Tanto que o batismo foi criado para limpar o sexo, né? Para limpar o pecado que cometeu aquela criança, que aquela criança nasceu pelo pecado original. Então, como na doutrina espírita nós não temos isso, nós compreendemos que Jesus, ele não iria burlar as leis do próprio planeta. Se ele é o governador do planeta, ele segue as leis de Deus. Será que o representante das leis de Deus iria burlar as leis do próprio planeta? Não. E o que é interessante, na época de Jesus, a concepção de virgem para os hebreus era de uma mulher que tinha idade para ter filhos, mas ainda não tinha. Então, o primeiro filho que nasce de uma mulher, ela era considerada uma mulher virgem. Olha que interessante, não é o conceito de virgindade que nós temos hoje, da questão sexual. É diferente. Então, quando diz, porque Jesus nasceu de Maria virgem. Sim, ela não tinha filho nenhum antes dele. Quando ele nasceu, ele se tornou o primeiro filho dela. E José sendo o pai de Jesus. Então, Jesus, ele nasce, encarna no planeta e de uma forma maravilhosa, ele nasce de madrugada, demonstrando que ele veio ao planeta no meio das trevas, no meio da noite, no meio da escuridão. Ao raiar o dia, estava lá o Cristo encarnado. Gente, já pensou a emoção de ter o governador do planeta, a emoção que Maria e José tiveram de segurar no colo o governador do planeta? Eles não tinham muita noção do que eles estavam segurando na mão ali, sabiam que era alguém especial, mas com certeza foram preparados para receber esse espírito. José foi muito preparado, José foi muito importante no momento em que Jesus nasceu para protegê-lo, para fazer com que ele chegasse à idade adulta. Então, José foi muito importante. Maria, lógico, também como mãe, né, não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que o filho dela era tão diferente dos demais? Porque era simplesmente o governador do planeta encarnado. Né? Imagina a genialidade dessa criança.
E aí tem uma passagem que conta que quando Jesus fez 12 anos de idade, como todas as crianças, quando fazem 12 anos, devem ir ao templo de Jerusalém. Eles devem ir lá para conhecer o templo. Então, José e Maria levam Jesus com 12 anos de idade para o templo de Jerusalém. E Jesus some. Jesus some. E procura Jesus, e procura Jesus, e procura Jesus. Naquela época, sem celular, sem WhatsApp, sem nada. Cadê Jesus? Procuraram Jesus o dia todo. No fim do dia, encontraram Jesus. Ele estava dentro do templo, perto do altar, ensinando os fariseus sobre a lei. Aos 12 anos de idade. Ensinando sobre a lei de Deus aos fariseus, que eram os doutores da lei, que eram os senhores, né, que eram a lei daquele país, né, que eram os responsáveis pela doutrina daquele país, que eram os sacerdotes daquele país. Jesus estava ensinando sobre ele, sobre o reino de Deus. Quando ele é repreendido por José, porque José chama a atenção dele, José repreende Jesus, fala: pô, meu filho, eu estou procurando você o dia inteiro e você some. Ele olha para o pai, né, para José, e fala assim: mas como que vocês não me acharam? Vocês não sabiam que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai? Ou seja, eu só podia estar no templo, né, onde Deus está, segundo a crença de vocês, eu só podia estar aqui. Então, de uma forma muito simples, Jesus responde aos 12 anos de idade, ensinando os fariseus sobre a lei de Deus. Então, assim, obviamente, é um espírito diferenciado e foi uma criança diferenciada. Então, é desse espírito que nós estamos falando. É disso que nós precisamos falar para entender desse Jesus, da doutrina espírita, desse Jesus que veio nos ensinar e que ele não está em um pedestal. Ele não está em uma imagem de gesso com os braços abertos crucificado. Ele está ombreando a cada um de nós no trabalho na seara dele. Então, todos nós que trabalhamos na seara do Cristo, ombreamos com o Cristo. Pode ter certeza que ele nos conhece pelo nome. Ele sabe de cada um de nós e sabe o que cada um de nós fazemos pela doutrina, pelo seu cristianismo, pelo amor ao próximo, pelo bem da humanidade. É só a gente ver o exemplo do Zaqueu, né? Zaqueu estava em cima da árvore, eu queria ver Jesus. Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Quando ele bate o olho e fala: Zaqueu, se apresse. Se apresse porque hoje eu vou jantar na sua casa. Né? Ou seja, ele sabe conhecer Zaqueu pelo nome. Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Eu fico imaginando o que o Zaqueu pensou naquela hora, né? O que eu vou fazer para esse homem comer? Meu Deus do céu, como é que eu vou receber esse homem na minha casa? Ele queria tanto conhecer Jesus, tinha ouvido falar tanto de Jesus, queria falar a respeito da sua transformação moral. Então ele deve ter ficado bem ansioso para receber o Cristo. Então essa história a gente conhece. Mas o objetivo nosso é falar do acolhimento do Cristo. A forma que Jesus acolhe aos seus necessitados, aos seus irmãos de caminho. E aí eu separei duas passagens bem interessantes, as duas em João. As duas passagens do Evangelho de João. A primeira passagem está no capítulo 5 de João. E vai do item 1 ao item 15. Ao item 17, perdão. Vai do item 1 ao item 17. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai entendendo como Jesus trabalhou nesse momento, como Jesus acolheu nesse momento. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, provavelmente Jesus estava perto do lago de Genezaré, nas cidades ali de Nazaré, nas cidades que rodeavam ali, que rodeiam até hoje ali o lago de Genezaré. Ele subiu para Jerusalém, ele foi para Jerusalém, e Jerusalém fica em cima de um morro. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então ele está explicando que tem um tanque perto da porta das ovelhas, que era um local. Então tinha um tanque com 5 alpendres, com 5 colunas, vamos chamar assim. Tinha um tanque, chamado Tanque de Betesda. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos,
mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Então, todas as pessoas com dificuldades, né, enfermos, cegos, mancos, pessoas com doenças variadas, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então era uma crença que eles tinham. Era uma crença que os judeus tinham, que naquele tanque descia um anjo. Quando o anjo descia, ele movimentava a água. E o primeiro que colocasse o pé na água do tanque, depois que a água se movimentasse, se curava de qualquer coisa. Então era uma crença que eles tinham. Jesus estava em Jerusalém. Então vamos lembrando, Jesus estava em Jerusalém, estava tendo uma festa, tinha esse tanque onde estava cheio de gente com necessidade. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Então era um homem de 38 anos que estava enfermo. Jesus já estava no tanque. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Então olha a pergunta que Jesus faz para o homem. Queres ficar são? Você quer se curar? O homem responde: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então olha que situação, né? Ninguém pegava o homem e colocava ele no tanque quando a água se agitava. Ele tinha fé que se ele fosse colocado na água do tanque, a água agitada, ele iria se curar. Mas ninguém pegava ele quando a água se agitava. E quando ele ia tentando descendo, se arrastando de alguma forma, chegava outro na frente dele. Então a situação do homem era uma situação calamitosa, uma situação muito chata, né? Uma situação muito ruim. Jesus disse-lhe então: levanta-te, toma o teu leito e anda. Gente, já pensou? Até me arrepio falando isso. Jesus falou para o homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo o homem ficou são, tomou seu leito e andava. Gente, Jesus curou um paralítico na frente de todo mundo. Só que ninguém viu que foi Jesus que curou ele. Olha que interessante. Ninguém viu que foi Jesus. Ele estava conversando com o homem. Ele ordenou que o homem levantasse, pegasse seu leito e andasse. O homem fez isso. Só que era sábado. E qual que é o problema de ser sábado? Sábado é o 7º dia da semana. Para os judeus é o Sabat. A palavra sábado vem de Sabat. Sabat é um dia santo, onde ninguém pode curar, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer nada. Até Deus descansou no 7º dia. Então, daí vem a crença dos judeus, né? Que Deus descansou no 7º dia, fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, para eles, o Sabat é o dia da ligação do homem com o espiritual. Não pode fazer cura nesse dia. Não podia trabalhar. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Então foram falar para ele: cara, é sábado, você não pode sair com o seu leito por aí fazendo força. Você não pode pegar o leito debaixo do braço e sair. Olha o pensamento deles, né? Vamos imaginar a cultura, o pensamento deles. E ele respondeu assim: aquele que me curou, ele mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Então ele está dizendo: eu não estou andando porque eu quero, eu estou andando porque o que me curou, a pessoa que me curou, falou para eu pegar o meu leito e andar. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse para tomar o teu leito e andar? Perguntou para ele: quem é que falou?
Quem que é que falou para você? E aí fala, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Jesus não deixou que ficassem sabendo que era ele que havia feito. Então começa aqui a nossa forma de entender como Jesus fazia o acolhimento. A primeira coisa que ele faz é perguntar para o homem: você quer ser curado? Por quê? Porque Jesus entende que se nós não quisermos, nós não vamos conseguir. Se nós precisamos de alguma coisa, se nós estamos precisando de uma cura, se nós estamos precisando de uma ajuda, se nós não quisermos de verdade, nós não vamos conseguir. E quando é que eu quero de verdade? Quando eu desejo ardentemente, eu sei que aquilo vai acontecer. O homem tinha a chamada fé. Fé, confiança. Ele sabia que ia ser curado. Ele sabia que ia ser curado. Ele teve confiança, fé. A palavra fé do latim fides. A palavra fides do latim gerou a palavra fé e a palavra fidelidade. Então, fé e fidelidade são a mesma coisa. Fidelidade a quem? A Deus. Ora, se Jesus representa a Deus aqui na Terra, então a fidelidade é o Cristo. Então ele tinha fé, ele tinha fidelidade, ele sabia que o Cristo o ia curar de qualquer forma. Continuando. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então Jesus não ficou se mostrando. Ele encontrou o homem no templo e falou: ó, você se curou, legal, mas não cometa mais erros para que não te aconteça coisas piores. Que pode acontecer coisa pior com você, cuidado. Não estão mostrando o resultado da lei de causa e efeito. Olha que coisa bonita, gente. Jesus mostrando o resultado da lei de causa e efeito. Olha, não peques, não erres mais o alvo. Né? Não faça mais coisas erradas para que não te aconteça coisa pior, porque isso que você tinha era resultado de ações do passado. E aí o homem foi e anunciou aos judeus que Jesus havia curado. Aí no versículo 16: por esta causa, judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Queriam matar Jesus porque ele curou no sábado. Não podia. Se a pessoa estava doente, tinha que esperar o outro dia, porque no sábado não podia. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então essa frase, finalizando aqui o versículo 17, Jesus fala: não tem dia para trabalhar não, meus amigos. Então é a segunda forma do acolhimento do Cristo. Ele foi procurar o homem sozinho, falou para ele tomar cuidado, para que ele não errasse mais, que ele ficasse esperto com as coisas que ele fazia, que é Jesus falando para a gente da lei de ação e reação. Então, primeira coisa, querer. Segunda coisa, prestar atenção na lei de ação e reação. E a terceira coisa, não tem dia para se fazer o bem. Não tem dia, não tem hora, não tem idade, não tem nada. Qualquer hora é hora. Então, antes dos ritos externos, o mais importante é o que nós fazemos com o coração. Então, às vezes você fala assim: olha, hoje eu não vou ajudar a pessoa que está me pedindo ajuda, porque hoje eu vou no centro à noite, eu não posso me desequilibrar. Mas peraí, o que adianta você ir no centro se você não ajudou a pessoa que está precisando de ajuda? Ah, mas lá no centro eu ajudo mais pessoas. Ótimo, lindo, a gente ajuda muitas pessoas no centro. Mas às vezes são colocadas pessoas do nosso lado, a qualquer momento, porque não é só no centro espírita que a gente faz caridade. Não é só no centro espírita.
Não é só necessário estar no centro espírita quando a gente às vezes se reveste de anjo lá dentro. Porque às vezes a gente deixa a nossa asinha lá na porta, quando a gente chega, a gente bota a asinha, aí dentro da casa espírita a gente é um anjo. Fora da casa espírita com a família, meu Deus do céu. Então não adianta. Tem que querer, tem que merecer, tem que fazer sem mostrar que foi feito, como Jesus mostrou aqui o acolhimento dele. Tem que ainda avisar a pessoa, olha, cuidado, né? Procura mudar a sua forma de agir. E tem que dar a resposta. Não tem dia para ser feito as coisas. Essa frase de Jesus é muito bonita e conhecida. Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então Jesus faz um acolhimento maravilhoso, cura um aleijado, cura uma pessoa que tinha problemas de locomoção e explica para ele como que as coisas funcionam. Essa é a primeira passagem do acolhimento do Cristo. Agora, nós vamos para a segunda passagem em que Jesus demonstra o acolhimento. E nessa passagem assim, eu particularmente, é uma das que eu mais gosto do Evangelho. E nessa passagem, ele acolhe todo mundo. Não só a pessoa que está passando necessidade. Ele acolhe todo mundo. Esse está no Evangelho também de João, capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 11. Tá? Então você pode buscar lá no Evangelho de João, no capítulo 8, do 1 ao 11, que vai contar a seguinte história. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então vamos imaginar a situação. Jesus tinha ido passar a noite no Monte das Oliveiras. Ele gostava de passar a noite lá, porque ele passava a noite orando, né? Um espírito do calibre de Jesus devia dormir muito pouco, né? Um espírito superior, mesmo com um corpo físico, dormia o que era necessário para o corpo físico só. Então ele ficava muito em oração. Quando amanheceu, né? Ele voltou para o templo de Jerusalém. E todo o povo veio perto dele. Ele já era conhecido, já era famoso já naquela região. Jesus já era muito conhecido. Então as pessoas iam perto dele para sentir aquela energia dele, para sentir aquele amor dele, para sentir aquele astral maravilhoso que ele tinha, aquela coisa gostosa de estar perto do governador do planeta, daquele espírito maravilhoso. Então as pessoas queriam estar junto para aprender com ele. Então, assentando-se as pessoas, Jesus ensinava. Ele falava as coisas do reino de Deus, ensinava as pessoas. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, olha só. Os escribas e os fariseus, eles trabalhavam juntos. Os fariseus, como a gente já falou, eram os doutores da lei, eram os sacerdotes do templo. E os escribas eram os homens que acompanhavam os fariseus, como o nome próprio diz, escribas, os que escreviam, eram aqueles que atualizavam os livros de leis, aqueles que escreviam aquilo que os fariseus falavam, de uma forma mais, né, assim. Então eram duas castas da sociedade que tinham muito poder, tinham muito dinheiro, e estavam trazendo, né, uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe. Então, olha o vexame que os fariseus e os escribas colocaram a mulher. Colocaram a mulher no meio da onde estavam as pessoas e disseram para Jesus. Mestre, chamavam Jesus de mestre com ironia. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato em adultério. E na lei, Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas à morte. Tu, porém, o que dizes? Olha a situação. Os fariseus e os escribas pegaram a mulher em adultério, de propósito levaram até onde Jesus estava, colocaram no meio de todo mundo e perguntaram para Jesus: Senhor, essa mulher aqui foi pega em atitude de adultério. Manda a lei que ela seja apedrejada até a morte. E realmente, a lei dizia que os adúlteros, pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher,
eles deveriam ser apedrejados até a morte. Só que apenas as mulheres é que sofriam a tal situação, os homens não. Enfim, era o tipo da sociedade da época, era como funcionavam as coisas naquela época, na época de Jesus. Então eles falam, diz a lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada até a morte. O que você diz? Parece uma coisa boba, né? Mas era um problemão para Jesus. Primeiro, se Jesus responde, apedreja como manda a lei, todo mundo que estava em volta ali ouvindo Jesus falar de amor ia fazer assim, peraí, você não estava falando para a gente de amor, de perdão? Né? E outro, o próprio governador do planeta, o experiente em amor, jamais faria isso. Se ele falasse, siga a lei, ele ia tendo contra o princípio de amor dele. Se ele fala, não mata a moça, não apedreja a moça, não faz isso, iam falar o quê? Blasfêmia. Você é contra a lei de Moisés, e Jesus podia ser preso ali mesmo. Os fariseus tinham voz de prisão, tinham ordem de prisão. Se Jesus falasse para não realizar o ato, eles podiam falar que Jesus estava cometendo blasfêmia e que ele deveria ser preso e até condenado à morte. Então Jesus tinha um problema nas mãos. Só que aí eles estavam esquecendo de um pequeno detalhe, ou não sabiam de um pequeno detalhe. Eles estavam na frente daquele espírito que a gente comentou lá atrás, do governador do planeta, do espírito com a maior envergadura moral que a gente já viu. É desse espírito que a gente está falando. Ele estava lá. Ele olha para os homens e diz a seguinte frase: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase é estrondosa. Essa frase ecoa nos nossos ouvidos até hoje. Que a gente usa ela no dia a dia para várias coisas. Ah, que atire a primeira pedra quem nunca fez tal coisa. Que atire... Ficou marcado. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, mais jovens. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Todo mundo foi embora. Até quem estava ali. Ou seja, quem estava ouvindo a lição, mesmo que não eram os escribas, os fariseus, pensavam como eles. E João conta de uma maneira maravilhosa que pouco a pouco os homens foram indo embora. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Por quê? Porque os mais velhos entenderam a lição primeiro. Quem é da época do telefone de orelhão aí, de ficha, lembra do caiu a ficha? Ah, entendi, caiu a ficha. Jesus está dizendo que quem é a gente para poder julgar. Então, naquele momento, mesmo sendo de uma forma dura, Jesus acolhe essas pessoas. Ele acolhe. Jesus está acolhendo as pessoas, porque ele está evitando uma guerra, uma luta, uma discussão. Então, a primeira forma de acolhimento dessa parábola que a gente vê é a não discussão. E hoje em dia a gente vê cada coisa, né? Ah, porque você é pão com mortadela. Ah, porque você é coxinha. Ah, porque você é direita, você é esquerda, você é centro, você é meio, você é cima, você é embaixo, você é isso, você é aquilo. E às vezes a gente vê irmãos do movimento espírita entrando nessa discussão. O Facebook parece um muro de lamentações disso daí. Infelizmente. Ah, porque o político tal fez aquilo, mas o outro fez aquilo também. Mas Jesus está dizendo, atire a primeira pedra aquele que nunca errou.
E nós, como cristãos, como espíritas, temos o dever de levar a paz e o amor onde nós passamos. Porque é isso que nós aprendemos com Cristo. É difícil? Muito. Mas se a gente não querer de verdade, se a gente não desejar ardentemente, se a gente não fizer como deve ser feito, como disse na outra passagem, a gente não consegue. Então nós precisamos olhar para isso com atenção. Jesus fala: atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Olha que frase inteligente. Ele não ficou nem do lado de um, nem do lado do outro, simplesmente trouxe a justiça. Quando todos foram embora, e ficou só Jesus e a mulher, Jesus endireitou-se, porque ele havia abaixado para escrever na areia. Não vendo mais ninguém, disse-lhe a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não estão mais aqui, Senhor. Ninguém te condenou? Ela disse: não, ninguém mais me condenou. E Jesus fala: e eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Percebeu? Que é muito parecido com o outro acolhimento. Ele falou a mesma coisa para a mulher adulta. Não peques mais, não erra mais o alvo. Porque cada vez que você errar o alvo, você vai ter que corrigir. Cada vez que você cometer um engano, você vai ter que corrigir. Então não erres mais. Não erres mais. E quando Jesus fala, eu também não a condeno. O único espírito que tinha condições de condenar alguém naquela situação era o Cristo, pelo conhecimento dele. Pelo patamar de elevação espiritual. Era o único que podia falar alguma coisa. Ele não falou. A única coisa que ele disse, ele deu um alerta para ela. Ó, vá, não erres mais. Ele não falou para ela assim, bonito, hein? Que coisa mais bonita que você fez. Se fosse a gente, nossa, com quem? Verdade. Com quem que foi? Com fulano? Sabia que era com fulano. Aquele cara não presta. Só podia... Esse seríamos nós. Eu falo por conta própria. Agora, Jesus não. Ele não quis saber com quem. Ele não quis saber se era verdade. Ele não quis saber se... Nada. Ele simplesmente acolhe a mulher em desespero. Quem te condena? Ninguém mais me condena, Senhor. Então eu também não te condeno. Mas vá. Não erres mais. Jesus demonstra para a mulher a importância dos seus atos. A importância do não julgamento. A compreensão da falha e da fragilidade do outro. Eu sei que quando alguém erra contra a gente, eu sei que quando alguém comete alguma falha, nos julgam, quando alguém faz, a gente fica extremamente irado. Porque o nosso orgulho fala mais alto. A nossa ira, nossa vaidade. Mas o trabalho está exatamente aí, em transformar esses sentimentos inferiores em sentimentos superiores, de amor, de carinho, de compreensão, de paciência, de tolerância. Esse é o caminho. Então, nos dois momentos em que Jesus faz o acolhimento, ele mostra para nós o que ele espera de nós cristãos. Porque é lindo a gente comemorar o Natal, é lindo a gente reunir as famílias, é lindo a gente fazer tudo isso. Mas a gente não pode esquecer do motivo real. O motivo real de lembrar o nascimento do Cristo. Porque a cada ano o Cristo renasce dentro dos nossos corações nesse dia de hoje.
o Cristo renasce em nossos corações nesse momento. E o que Ele espera de nós é que nós consigamos fazer aquilo que Ele fez. Que nós consigamos fazer aquilo que Ele demonstrou como exemplo prático do dia a dia. E esses são somente 2 momentos de acolhimento do Cristo. Tem vários outros. Em todos eles ele age da mesma forma, com carinho, acolhendo, mas não deixando de dar o recado importante para a pessoa. Não peques mais, não erres mais. Então, meus amigos, que a gente possa ter nesse Natal de hoje, esse Natal diferente que nós estamos tendo por causa dessa pandemia, e que essa pandemia também é uma forma da gente passar por dificuldades e compreender a vida, compreender o outro. Aqueles todos que partiram devido a essa enfermidade, que também estão passando pelas provas e pelas expiações, aqueles que estão aqui encarnados, que nós estamos encarnados, que possamos continuar com saúde, com paz, com tranquilidade. Todos passamos por dificuldades para aprender, para o aprendizado. E nós devemos ser os primeiros a acolher, porque nós nos colocamos na categoria de cristãos. Nós seguimos o Cristo, nós somos seguidores do Cristo. Então nós precisamos acolher aqueles que precisam. Que nós possamos acolher a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que nós possamos estender a mão, que nós possamos fazer o melhor, mas lembrando, temos que identificar se a pessoa realmente quer. Não adianta a gente tentar fazer o bem para alguém que não quer receber o bem, não é o momento ainda. Vai chegar o momento dessa pessoa, mas se ainda não é, a gente não vai forçar. A gente vai fazendo o bem meio de longe, vai auxiliando meio de, né, de longe assim a pessoa, vai auxiliando conforme dá, e vamos trabalhando. É um trabalho simples? De novo, não. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho que requer a nossa atenção. É um trabalho que requer o nosso esforço para que a gente possa, juntos, ombreando com o Cristo, realizar essa tarefa. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco até agora. Que Jesus, o aniversariante, possa nos abençoar a todos e que a gente encontre, no dia de hoje, esse Cristo nascendo, renascendo em nossos corações, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de amor ao próximo, hoje e sempre. Um grande abraço a todos. A gente que agradece imensamente, João, pela palestra. Refletir nesse acolhimento de Jesus no dia do Natal é uma coisa sem preço. Porque para muitos, infelizmente, o Natal representa apenas um dia em que se manifesta a nossa materialidade pelos presentes, né? A gente muitas vezes sequer lembra do aniversariante, né? E como você mesmo disse, nesse Natal diferente, em que nós precisamos ser acolhidos por Jesus, porque a grande maioria de nós passou por esse ano de uma maneira difícil encontrar alguém que não foi impactado de alguma forma por essa pandemia. Então, mais do que nunca, a gente precisa desse acolhimento de Jesus, né? Então, fantástico a palestra. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. E para que a gente possa encerrar a nossa tarefa de hoje, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, nos religando mentalmente ao seu coração amoroso, de onde se projeta muitas bênçãos. Querido Jesus, pela mente nós queremos compartilhar do muito que o Senhor compartilhou conosco na noite de hoje, com aqueles que mais têm necessidade nesse mundo. Que todo aquele que se encontra nesse momento em aflição, seja por questões financeiras, seja por questões de saúde, seja por questões familiares,
seja qual for o motivo da aflição, que nesse momento essas pessoas recebam o nosso carinho, o nosso abraço carinhoso e sincero, transmitindo a eles essa paz que nós recebemos nessa noite, essa fé, essa esperança possa aquecer esses corações, Senhor, possam secar as lágrimas, que todos os lares desse planeta possam contar com o seu amor, sobretudo nessa noite, Senhor. Que o seu amor brilhe cada vez mais em todos os corações, em todo o nosso planeta Terra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado pela confiança que depositou nas nossas mãos. Que essas bênçãos se estendam a todos os lugares que houver carência do seu amor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, mais uma vez, muito boa noite para todos. Tenham um excelente Natal. E a gente se encontra mais uma vez agora no ano que vem, a nossa palestra transmitida, gravada do dia 1º. Muita paz a todos. Estou encerrando a nossa transmissão. Boa noite para todos. João, boa noite. Fiquem Boa noite, com Deus. Ricardo. Boa noite, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.